Hoje nós vamos falar sobre a frequência da Natural Extremo e como transformar uma aventura em um modelo de negócio. Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do podcast da Natural Extremo, pessoal. Eu sou Alan Pinheiro, estou aqui na posição de âncora hoje, recebendo Pedro San, meu grande amigo da Reblu. Para quem não me conhece, eu trabalho na Natural Extremo, sou diretor financeiro de operação na empresa e no Salto de Pêndulo faço o atendimento e o acolhimento de vocês. E eu tenho o enorme prazer de receber o Pedro para falar um pouco de uma consultoria que a Natural Extremo faz junto com a Reblu. Então vou passar a bola para o Pedro se apresentar para vocês, pessoal. Fala, Alan, todos os fãs, amigos, clientes da Natural Extremo Brasil. Sou Pedro, business designer, fundador da Reblu, e hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre aventura e empreendedorismo, duas coisas que estão conectadas e que formam o modelo de negócio da Natural Extremo e o que se apresenta para vocês dentro de experiências do Salto de Pêndulo. Perfeito, Pedro. E uma coisa que ficou muito na nossa cabeça desde a nossa primeira consultoria foi como transformar a aventura no modelo de negócio, né? Queria que você trouxesse um pouquinho desse questionamento para o pessoal eles entenderem como a gente faz essa construção. Acho que a aventura ela tem muito conexão com essa parte do que parte da ideia, né? Quando a gente tem alguma ideia sobre algo, não sabe muito bem por onde começar, aonde que isso vai dar, as coisas estão em torno de um sonho. Acho que tudo se passa por uma aventura, um processo exploratório de descoberta. E quando a Natural Extremo apresentou o seu serviço para o mundo, né, a experiência, o que proporcionava, veio muito do aspecto da aventura, das pessoas que estavam em torno da empresa. E aí acho que o passo número 2 foi transformar isso, que era uma aventura, que poucas pessoas se conectavam e gostavam, para algo que fosse efetivamente um modelo de negócio e que pudesse impactar cada vez mais pessoas, clientes, né? Uma coisa que pudesse ser alargada, ampliada numa escala de mercado, né? Pô, que legal, pessoal. É bem bacana esse papo porque muitas pessoas têm a aventura como simplesmente pular de um penhasco ou fazer uma tirolesa ou coisas do tipo e às vezes não pensam que existe uma inteligência muito grande por trás, né? Então tem um trabalho de consultoria muito grande que a Reblu, junto com o Pedro que está aqui, com o Ferri, com toda a equipe deles, nos proporciona. E isso gera um impacto social muito grande também, né? Que a gente consegue conectar cada vez com mais pessoas, com os nossos clientes, né? E dentro da primeira consultoria que a gente fez, a gente identificou uma questão que foi muito legal, né? Que é a frequência natural extremo. O que é a frequência natural extremo, Pedro? Cara, a frequência da Natural Extremo é o conceito, né, da empresa, é uma das traduções do conceito da empresa. Acho que, né, quando a gente se conheceu e vocês vieram com essa missão, com esse desafio, que era formatar o modelo de negócio da Natural Extremo Brasil, era perceptível que as pessoas que estavam envolvidas em torno da empresa tinham muito potencial, eram pessoas muito inspiradoras dentro das suas práticas, né, dos seus valores pessoais, dos propósitos internos de cada um. Então a gente sempre costuma dizer que a Natural Extremo, as pessoas que estavam em torno da empresa, vieram com a inspiração e a gente entrou com um fluxo de trabalho, né, com a organização de um processo, de uma jornada de consultoria que pudesse efetivamente extrair todas essas ideias, esses valores de cada um dos sócios fundadores, para criar um conceito em torno da empresa, da marca, da cultura e dos valores, né? É legal isso, Pedro. Desculpa até te interromper. Você ia continuar, né? Porque você falou da frequência. Eu, como parte integrante da Natural Extremo, sou um pouco suspeito para falar, mas o nosso logo parte muito também dessa ideia da frequência, né? Dos 3 sócios, do Alan, do Ângelo. Alan sou eu, né? Já me apresentei. Do Ângelo e do Rafa. Então a nossa nova logo, a gente fez o brand na Natural Extremo, passou um pouco por essa, como traduzir essa característica individual dos sócios, mas para se tornar nessa questão dessa simbiose do coletivo e como a junção desses 3 consegue exatamente dar vazão ao que é a empresa, né? Então, assim, a frequência é muito importante porque ela traduz um pouco como a gente consegue impactar, como isso impacta na Natural Extremo, né? Como é que você consegue enxergar isso? Acho que esse resgate foi o importante, né? A gente conseguir encontrar a identidade de cada um dos sócios fundadores da empresa,
perceber que cada um tinha uma frequência muito forte, né, dentro do seu convívio pessoal, já eram pessoas interessantes, vamos assim dizer, com redes, né, com amigos próximos, vínculos familiares muito fortes, e a conexão, né, com o slackline, com o highline, com a natureza, com ambientes extremos. Acho que isso foi o grande estopim, o grande pontapé inicial para a gente conseguir formatar tudo que veio a ser a marca da Natural Extremo Brasil, né? Então essas ondas, essa frequência, na verdade, ela é produzida por ondas, né? Cada uma dessas ondas, a referência inicial são os sócios, cada um dos 3 sócios fundadores da empresa, Alan, Ângelo e Rafael, mas a gente não podia parar por aí, né? Porque isso precisava ser um movimento agregador que pudesse trazer mais gente ainda. Acho que a gente percebeu uma tendência, né, das pessoas e do mercado de começar uma busca interior, e acho que a natureza proporciona muito isso. Então, esse é o caldo da Natural Extremo Brasil, né, do que compõe o conceito dela. Acho que um vínculo muito forte com os 3 sócios fundadores, mas essas ondas de frequência que se encontram ali no meio, né, no símbolo, e tem, acho que, uma perspectiva de movimento, de infinito, e de agregadora, né? Que Quase possa. como uma bandeira tremulando. Exatamente. Não, legal. A gente falou de um pouquinho de valor, né? De natureza, de highline, e isso é muito importante para a gente, porque também foi uma forma de como traduzir todas essa essência que nós temos como indivíduo, né? Como, é claro, como pessoas singulares, mas que são prazeres comuns entre os sócios e que, na verdade, é o grande motivador nosso para poder compartilhar com os nossos clientes, né? E entrando mais ainda nesse detalhe da frequência, da consultoria, da logo, dessa questão da onda, da bandeira tremulando, né? Como é que foi esse processo de construção para identificar, de fato, isso tudo que a gente está falando? Cara, a primeira etapa é de imersão em contexto, né? Então a gente fez uma etapa grande assim de estar com as pessoas, estar no ambiente da Natural Extremo, né? Então sair do nosso ambiente administrativo, de gestão, de criação de processo corporativo, e realmente mergulhar dentro do ambiente da Natural, que é estar em meia natureza, perto dos canyons, com adrenalina lá em cima, para a gente conseguir ver como que funciona a cabeça de vocês, né, dos sócios da empresa e da atividade que viria a ser praticada e disponibilizada ao mercado como uma forma de serviço. Então, acho que essa foi a etapa número 1, né? A outra etapa é uma etapa de criação de identidade corporativa natural. Acho que todos os designers, quem olhar, sabe, conhece, né? São etapas, processos, ritos que a gente cobre para chegar lá, mas acho que a grande importância foi isso, né? Esse reconhecimento do conceito, da frequência da Natural Extremo, identificação da cultura que é formada pelas pessoas que estão em torno da empresa, e aí o nosso time fez um trabalho de tradução disso para uma identidade corporativa, para uma marca, para um símbolo, para um lettering, né? Acho que é a tradução desses 2 itens. Acho que o processo como um todo, o forte desse processo foi a identificação do conceito e da cultura. O resto é processo natural de criação de design gráfico e de tradução, né? Acho que o grande desafio da nossa equipe de designer foi transformar conceito e cultura, né? Traduzir isso numa marca que representasse a empresa como um todo. Pô, que legal, cara. É legal também porque dessa consultoria nasceu exatamente uma nova identidade visual, né? Foi o salto de pêndulo. E nesse processo de rebranding da Natural Extremo como um todo, fortalecimento da nossa cor vermelha também, a gente fez um trabalho junto com um designer sênior impressionante, o grande Nakao-san. Queria que você falasse um pouquinho também de como, nesse mergulho que a gente fez, a gente conseguiu ramificar um pouquinho nessa questão de marcas e identidade. São coisas que a gente vai descobrindo dentro do processo, né? Foi como eu falei antes, era notório que tinha uma grande potência em torno da empresa, assim, não só das pessoas, mas do serviço inédito que seria disponibilizado no mercado. Então a gente começou a ver que
além da criação da marca-mãe, a gente precisava também criar linhas próprias para as ramificações, né? Um laboratório de criação de conteúdo interno da empresa, que tem logomarca específica, o serviço âncora, que também tem um símbolo específico. E aí, nisso tudo, a gente vai criando o universo da empresa, fazendo com que as pessoas criem identidade, né? Não só com a marca, mas também com o serviço que disponibiliza. E aí a gente começa a montar o universo da empresa, engajar pessoas e dar esse corpo de modelo de negócio, tirar o ar de aventura e aí sim começar a mergulhar um pouco no mundo mais corporativo, estruturado, planejado, em que as estratégias conversam com um todo e que principalmente as pessoas que estão lá fora conseguem incorporar isso, ver, se engajar e participar da frequência, da natural, do conceito, dos serviços e de tudo de bom que ela tem para disponibilizar para o mundo. Né? Perfeito, Pedro Santo. Falou um pouquinho de laboratório criativo, né? É bem legal a gente ter esse papo sobre consultoria, sobre imersão de trabalho, de processos, porque muita gente olha para a gente no topo de um canyon, fazendo saltos e não consegue perceber na profundeza todo esse trabalho que existe por trás, né? Então, assim, quando se citou do laboratório criativo, vem muito à cabeça toda a criação de conteúdo que a gente faz. Então, assim, talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar sobre laboratório criativo ainda na Natural Extremo, mas é ela que dá a força motriz de comunicação, de conteúdo, de criação que a gente tem. Então, assim, sem dar muito detalhe, mas explica um pouquinho a importância dessa criação de conteúdo para o pessoal, desse laboratório criativo que eles ainda não conhecem, mas só para dar um pitaquinho nesse assunto. Esse Lab é um laboratório de criação de conteúdo que está in-house, né, dentro da Natural Extremo. Ele presta um serviço interno para uma das propostas de valor que tem mais impacto dentro da empresa, né, que é, além de conseguir fazer as pessoas pular de um penhasco e ter esse sentimento transformador que a experiência como um todo causa, é eu conseguir ter o registro disso, né, para ter na memória, né? Não só mostrar para os meus amigos, para os meus familiares que eu venci um medo, que eu superei um desafio, que eu consegui chegar até lá, mas acho que consegui ter isso muito próximo de si, poder reviver ao longo do tempo, e aí é isso que o Next Lab oferece, né? Eu acho que não é só produzir as fotos e entregar o vídeo, mas é produzir a memória que fica na recordação e que faz a pessoa, né, fica um legado, né, fica um presente, um legado daquela experiência que a pessoa viveu para todo sempre, né, para compartilhar e dizer o que eu passei, o que me transformou, o que foi tão bom, né, e isso ficar vivo na nossa cabeça, né, como um fator motivacional mesmo, para a gente esquecer um pouco da rotina do dia, da vida cotidiana, pesada, e ter essas lembranças de coisas tão boas que a gente vive, né? Eu acho que o serviço do Next Lab in-house é poder entregar isso para as pessoas, né? Não, perfeito, Pedro. Eu trouxe um pouquinho desse Next Lab porque é uma curiosidade, né? Muita gente nos pergunta sobre criação de conteúdo e, claro, o conteúdo dos clientes é muito importante, mas o nosso serviço, o salto de pêndulo é o que é, porque existe toda essa inteligência. E já como eu falei de curiosidade, queria perguntar para você, Pedro, alguma curiosidade assim que você já passou nesse quesito assim com a Natural Extremo, alguma história engraçada, alguma história boa que vem à tua cabeça aí de todo esse processo de 2 anos que a gente tem? Cara, tiveram algumas, né? Porque a gente conseguiu criar, além do ambiente profissional, um ciclo de amizade muito forte, assim, entre as pessoas. Então, acho que esse ambiente seguro, as amizades que se formam, a gente acaba passando por vários tipos de situações, né? Porque, né, a gente se gosta, a gente convive e se conhece pessoalmente. Então, são várias curiosidades. Eu acho que a primeira delas, e o que teria para ser falado aqui, eu acho que é mostrar para as pessoas que, além de ser aventureiro, dá para ser muito profissional, e acho que isso a Natural Extremo consegue mostrar para o mercado, dá para misturar aventura e profissionalismo, seja num profissionalismo na segurança que eu tenho para praticar determinada
atividade de aventura, ou seja, para fornecer um serviço de aventura, uma experiência de aventura de maneira profissional para o mercado. Acho que isso foi muito legal de descobrir com a Natural Extremo. Para nós, né, para a parte de processo, de gestão, acho que ter oportunidade de juntar um modelo de negócio a um modelo de impacto, né, um modelo operacional com um modelo humanizado de geração de impacto, de criação de desejo por algo, eu acho que isso ainda é tendência no mercado e a Natural Extremo faz muito bem. Juntar as duas coisas foi excelente, descobrir isso no meio do processo. Para mim, que trabalho com isso, foi muito bom. Saiu um pouco do livro, do que é prático, do que é conceitual e trazer para a prática dentro de uma empresa que consegue operar esse tipo de coisa, esses dois modelos de maneira juntas. E aí de coisas mais da parte do processo também, o Ângelo, né, sócio fundador da Natural Extremo, é designer. A gente descobriu isso no início já da jornada de consultoria e ele foi um cara que participou ativamente da construção da identidade. Então tem o processo, tem a empresa de consultoria e designers que estão acostumados a fazer isso para outras empresas do lado da Reblue, sim, mas também tinha o Ângelo, além de sócio da empresa, executor, né, da parte de comunicação, um cara que pôde contribuir com essa bagagem dele de formação acadêmica dentro da construção de uma identidade corporativa para a própria empresa dele. Então isso foi curioso ter um cliente trabalhando dentro do processo. Então a gente tinha que saber lidar com essas duas situações de uma maneira bem harmônica, digamos assim. É bem legal se tocar nesse ponto, porque o Ângelo foi quem desenvolveu único exclusivamente sozinho a primeira logo da Natural Extremo. E nesse processo de consultoria, junto com o Pedro, com o Ferra, Nacal e todo esse emaranhado de trabalho que a gente está falando para vocês, ele participou intrinsecamente na construção da nova logo, fazendo o rebrand da Natural Extremo e criando a nova logo do salto de pêndulo. E a gente costuma brincar quando a gente vai para dentro da Reblue fazer consultorias e trabalhos juntos, que quando a gente entra naquela sala é um espremedor de cérebro, né? Então isso é uma coisa bem bacana. E tem uma curiosidade também que eu lembro de uma garrafa com uma logo. Tem, então, o Ângelo, né, vocês já tinham, né, então o processo de criação da identidade corporativa foi um processo de redesenho, né, não foi um processo de iniciação do zero, e aí quando a gente veio com essa identidade corporativa nova, para a Natural Extremo, para a marca-mãe, para as ramificações dela, serviço âncora e etc., né, vocês todos, Alan está incluso nisso, mas vocês nos deram uma garrafa que tem garantia vitalícia e com a gravação, né, no metal dela da marca antiga, dizendo que se a gente ia criar uma marca nova para a empresa, que a gente morresse com a antiga na nossa mão, né? E é o café de todo dia, é a água de todo dia, então é bastante interessante, porque eu fico lá, né, olhando a empresa, mas na verdade o que eu utilizo todo dia e a identidade, a logomarca que eu vejo nos meus dias é a marca antiga, né? Mas foi um processo engraçado. Eu adorei receber o presente, na verdade. Para mim foi bastante simbólico, assim, né, da maneira como foi dado por vocês, da maneira criativa, mas também a passagem de etapa, né? Eu acho que aquilo ali marcou muito o desapego, né, da criação do que tinha sido feito e de realmente querer transformar essa aventura num modelo de negócio, né? Acho que teve a curiosidade, o fato simbólico, mas acho que a grande percepção nesse sentido é conseguir sair de um lugar e ir para o outro, né? Sair do antigo e ir para o novo, ou sair de algo que não cabia mais, que já estava em desuso, para algo que o mercado realmente reconheceria, né? Então, além do fator simbólico da curiosidade, acho que essa é a grande história por trás disso. Talvez nesse sentimento de pegar a garrafa todo dia, é um pouco da tradução da frequência natural extremo que se sente, que se vive diariamente, né? Nosso tempo é curto, quando a conversa é boa, passa rápido, já estamos encaminhando para o finalzinho, mas antes de finalizar, eu quero também, Pedro, saber as suas sensações quando você viveu a experiência do salto de pêndulo, né? Porque é muito legal a gente ir para dentro do escritório, conversar, mapear, botar 1 milhão de post-its na parede, desenhar o serviço da experiência do usuário. Enfim, é um trabalho, digamos, teórico, que a gente fica ali
calculando, planejando, mas depois a gente tem que levar ele para campo, né? Como é que é essa sensação de participar desse processo in-house e depois ir para campo lá na hora da aventura e ter que se jogar? Cara, quem entra na ReBlue já sabe, né? Tem que saltar de pêndulo. E aí tem gente que já no processo de seleção já fica de fora porque não quer viver essa aventura, não quer viver essa experiência, mas foi parte do processo, a imersão do contexto. Uma delas seria saltar de pêndulo notadamente. Eu sou um cara que, pessoalmente, assim, eu não tenho muita apego, assim, com, vou saltar para me liberar de tal coisa ou transformação, mas é algo pessoal meu mesmo, assim, não tenho muita explicação para as coisas. Eu gosto mesmo é de ir lá e viver as histórias, né? Tipo tatuagem, eu não tenho, é isso, é aquilo, eu puxei essa ideia. O negócio é tatua aí, vambora, e não se fala muito sobre isso. Com salto de pêndulo foi a mesma coisa. Para mim é ir lá e poder me concentrar no salto. Eu quero viver aquilo o máximo possível. São 3 segundos, 4 segundos de queda livre. E eu quero estar o mais tranquilo, o mais sereno e mais dentro daquela experiência possível. Então, para mim, é um momento de reflexão, mas também de estar com os processos todos na minha cabeça. Eu quero fazer aquilo perfeito, eu quero saltar, quero dar o melhor salto e quero viver os 4 segundos de queda livre ali, os mais lentos possíveis, sentir o vento na cara, na ponta dos dedos, tentar achar que eu tô voando. E aí foi meio que paixão, né, cara? Já fiz, eu acho que 7 ou 8 saltos. E front flip, o clássico. Eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Eu lembro que a gente estava operando no Avencal e aí o Pedro foi lá fazer uma visita para a gente, saltou, se divertiu, conhecendo mais um novo local. O Pedro já saltou no Canyon Espraiado, já saltou na Mola Faca. E aí ele acabou de retornar, a gente falou, e aí Pedro, vamos saltar de novo? E aí ele não acreditou, achou que era uma brincadeira e passou 10 segundos que tu estava saltando de novo e deu um front flip lindo, animal, maravilhoso. E acho que traduz muito bem esse trabalho que a gente faz em house, né? Que é se divertir nos processos, mas também sair do trabalho, ir para lá no Canyon, liberar algumas questões de adrenalina, de viver um pouco outras questões. E a gente fica muito feliz de viver esses momentos com um amigo e com pessoas que a gente ainda não conhece, mas que chegam lá, passam a ser conhecidos e viram amigos também da gente, os clientes. Então é isso. Quero agradecer, Pedro. O papo foi animal, sensacional. Estou muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. Eu hoje como âncora, quem já viu, fui convidado da última vez, agora estou aqui como âncora, mas queria agradecer a presença do Pedro, agradecer a ReBlue. Quer deixar uma mensagem aí para o pessoal, Pedro? Cara, eu agradecer o espaço também. Eu acho que além da gente abrir um pouco da frequência natural extremo para as pessoas, né, explicar do que ela é feita, que além de todo o impacto social que é causado pelas experiências, existe essa bagagem, esse profissionalismo por trás. Eu acho que isso que forma a empresa. E agradecer também o espaço, né? Acho que a gente poder falar sobre isso dessa forma e as pessoas verem que, para além da experiência que é oferecida, dá para ser organizado dentro do setor, do segmento de turismo de aventura, oferecer experiências impactantes que realmente tenham gestão por trás, que as pessoas se sentem seguras não só de comprar, mas de viver a experiência. Acho que a Natural Extremo é um baita exemplo disso. E a gente poder estar aqui falando um pouco sobre como isso tudo foi criado, acho que também é inspirador para quem está lá do outro lado, quem tem ideias, né? Quem quer correr atrás dos seus sonhos. E acho que a Natural Extremo, muito além do que oferece, acho que ela é um pouco desse veículo assim de exemplo mesmo, de que dá para vincular pessoal e profissional, aventura e empreendedorismo. Acho que são todos temperos que se combinam e que no fim dá um caldo muito gostoso, produtivo, que gera resultado, que gera impacto não só nas pessoas, mas na sociedade como um todo. Então a gente poder estar aqui é um prazer. Portas estão sempre abertas, estou lá na ReBlue para vir aqui, estou sempre à disposição de vocês, seja para pular do penhasco, seja para montar processos. Tamo junto, maravilha, pessoal, eu adorei o papo, espero que vocês curtam. Esse é o Pedro
Almeida da Reblue, eu sou Alan Pinheiro da Natural Extremo e aguardo até o próximo episódio. Um abraço. Opa, vamos que vamos.